Olá, bom dia! Seja bem-vindo a mais um Café na Presença. Mais um café na presença do Senhor, mais um café na presença do Espírito Santo, mais um café na presença de Jesus, o nosso mestre, né? Se assentam conosco a esta mesa para poder tomar um café conosco. Que bênção, né? Que alegria, que satisfação poder receber, né? O nosso Deus todas as manhãs para tomarmos um café. Olha que, né, que intimidade, né, que proximidade que nós temos. Afinal, a gente senta para tomar um café com quem a gente conhece. A gente senta para tomar um café com quem a gente quer conhecer melhor, não é mesmo? A gente não senta para tomar um café com qualquer pessoa. E o nosso Deus é o extraordinário, o soberano, o poderoso, o onipotente, o onisciente, o onipresente, o misericordioso, o Deus dos deuses, o Deus do Deus, de todos nós, né? Não existe outro Deus como ele é o único Deus, né? Ele é o Rei dos Reis, aliás, né? O Rei dos Reis, o soberano, o poderoso, o maravilhoso. Esse é aquele que está sentado na minha mesa e na sua mesa nessa manhã. Basta que você creia, basta que você se abra nessa manhã para receber, né, essa presença maravilhosa, para receber todas as bênçãos que o Senhor tem para te trazer, né? O nosso Deus, o único, o poderoso, né? O Rei dos Reis, ele também se alegra em estar com você nessa manhã, na sua mesa, na sua casa, né? Ele também tem maravilhas, né? O coração dele também se alegra de poder estar na sua presença. Então, que sejamos todos bem-vindos a essa mesa farta, essa mesa cheia de fé, de presença, de luz, de harmonia. A mesa em que o Senhor está, onde o Senhor está, a luz, né, se faz presente, a paz se faz presente, a harmonia se faz presente. E é isso que está acontecendo nesta manhã na nossa mesa. Por mais que você tenha tido uma noite difícil, talvez você nem tenha dormido, mas essa é a hora de você dizer: Senhor, encha-me da sua paz. Senta na minha mesa, Pai, eu tenho muito para conversar com o Senhor. Eu tenho muito para falar, eu tenho muito para agradecer em primeiro lugar. Porque em primeiro lugar a gente precisa agradecer, né? Praticar a gratidão. Essa é uma dos princípios, né, do cristão, daquele que crê em Cristo, é praticar a gratidão. A gratidão é chave, né? Aquele molho de chave que a gente tem que ter. A gratidão é uma delas, né? A gratidão, a oração, o jejum, o servir, o amar, o buscar, o perseverar, o perdoar. Ah, essa é uma grande chave também, assim como a gratidão. Então a gente precisa ter, né, esse molho de chave em nossas mãos para que todas as portas possam ser abertas, para as portas dos céus se abram e as bênçãos do Senhor caiam sobre todos nós em nome de Jesus. É isso que o Senhor quer trazer nessa manhã. E sabe qual é o tema que Ele traz para nós hoje, para que a gente possa refletir? Ele diz: decida ser o milagre. É forte, não é mesmo? Decida ser o milagre. Quantas vezes, quem de nós não estamos esperando um milagre na nossa vida? Só que o Senhor diz nesta manhã para que nós possamos decidir ser o milagre. E Ele vai nos ensinar como isso é possível. Ele vai falar conosco, vai falar direto no nosso coração como nós podemos ser um milagre na vida das pessoas, como nós podemos ser um milagre na nossa família, como nós podemos ser um milagre por onde passarmos. É isso que o Senhor quer que a gente aprenda, porque se o milagre vem dele, nós somos filhos, somos filhas, nós também podemos ser um milagre. Em nome de Jesus, Ele nos chama para cumprir essa missão. Sabia que a gente não está aqui na Terra só para receber e só para usufruir de tudo que nós recebermos? Não, nós estamos aqui também para contribuir, nós estamos aqui para servir. O Senhor não precisa de nós, em momento nenhum, mas Ele faz questão de compartilhar conosco esse trabalho, né? O trabalho do servir, do expandir o reino, né, de fazer com que almas, milhares e milhares de almas sejam ganhas para Deus, em nome de Jesus. Você já pegou seu cafezinho nessa manhã? Se não pegou, vai lá, pega seu café. Vamos tomar o nosso café juntos, né? Para que a gente possa estar bem esperto, bem esperta, para poder receber tudo que o Senhor tem para nos dar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém?
Graças a Deus, o Senhor é conosco todos os dias, o Senhor é conosco, né? Do nosso levantar até o nosso deitar, e Ele zela também pelo nosso sono, Ele zela pela nossa vida, Ele zela pela nossa família. Deus cuida de cada um de nós, né? E quando nós intercedemos pela nossa família, quando nós intercedemos pelos nossos e nós fazemos as coisas, né? O que Deus nos ensina, nós buscamos cada vez mais colocar mais chave nesse molho de chave, a gente agrada o coração de Deus. E quando a gente agrada o coração de Deus, a gente se torna amigo de Deus. Ah, como eu quero ser amiga de Deus, como Abraão, né? Ser amigo de Deus. E a partir do momento que somos amigos de Deus, todos que estão à nossa volta, eles são beneficiados. Lembra-se lá de Abraão? Ló, o sobrinho dele, não era, né, adepto, não era um discípulo, né, não buscava no Senhor, mas Abraão sim. E por causa de Abraão, o amigo de Deus, Deus vai e salva Ló quando ele vai destruir Sodoma e Gomorra. E é isso que ele quer fazer na nossa família. Por causa de mim, por causa de você, a sua família vai estar sendo livrada todos os dias, está tendo livramentos. Você pode ter certeza. Aqueles que pegam estrada, aqueles que estão aí no mundo, que estão indecisos, e em várias situações da vida, a sua família está tendo livramento porque você decidiu buscar o Senhor, porque você decidiu sentar na mesa com Ele todas as manhãs, porque você decidiu entregar o melhor do seu dia para Ele, você decidiu entregar suas primícias ao Senhor, e por causa dessa sua atitude de perseverança, de estar todos os dias, de estar todas as manhãs buscando, Ele está dando livramento para todos da sua família. Pode acreditar nisso. Hoje ainda você vai ouvir alguém da sua família dizer: ai, não sei, caiu uma pedra aqui. Ai, aconteceu, eu fui atravessar a rua assim que passei. Ai, quase que eu caí. Ai, quase que fez isso. Ai, quase que fez aquilo. Uma coisa que vai te tocar no seu coração, você vai falar: Senhor, é livramento. É livramento do Senhor. E esse livramento está vindo porque eu estou buscando o Senhor, em nome de Jesus. É isso que Ele quer que você saiba e que você decida nesse dia de hoje ser um milagre na vida das pessoas, né? Então vamos fazer a nossa oração para que a gente possa começar o nosso estudo aí nessa manhã, tá? Fecha seus olhos e vamos agradecer. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, Espírito Santo, bom dia, que bom que vamos passar o dia juntos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, à nossa vida, ao nosso coração e à nossa mesa nessa manhã, Pai. Que nós possamos receber tudo que o Senhor tem para nos entregar nessa manhã. Abra nosso coração, nosso entendimento para receber, Senhor, tudo. E que nós possamos, Pai, nesta manhã decidir ser um milagre na vida de alguém ainda hoje. Senhor, que nós possamos ser um milagre na vida de alguém ainda hoje, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus, amado, amigo, consolador, dai-nos discernimento, sabedoria, ciência, compreensão das coisas, para que possamos, Pai, amado Espírito Santo, compreender a palavra do Senhor. Que essa palavra possa germinar no nosso coração, que ela possa brotar, crescer, florescer, dar bons frutos, se tornar frondosa e dar muita sombra a todos que passarem por nós. E que nós sejamos, Pai, o milagre na vida de alguém, hoje e sempre. Amém. Senhor, que nós sejamos o milagre na vida de alguém neste dia, né? Vamos fazer a nossa leitura aí do nosso devocional, que o Senhor quer falar conosco, Ele vai falar direto no nosso coração, já começou a falar nessa manhã, né? E Ele diz: decida ser um milagre. Em 1 Coríntios 2,9 diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Imagine se você fosse surpreendido inesperadamente pela realização de algo que há muito tempo você aguarda que aconteça em sua vida. Veja que o texto lido fala sobre algo novo, surpreendente e inédito. O nosso Deus é assim: prepara o melhor para os seus filhos, pois Ele é o grande doador. Agora, deixe-me perguntar a você: e se for você a pessoa que surpreenderá a vida de alguém? Entendo que na vida melhor é dar do que receber. Não estamos aqui apenas para receber e consumir os recursos oferecidos.
Podemos ser também aqueles que têm um olhar de empatia para com o próximo em suas necessidades. No milagre da multiplicação dos pães e peixes, por exemplo, Jesus alimentou toda a multidão, mas antes, muitas daquelas vidas foram curadas, tiveram sua alma preenchida pelo amor do Pai e sua vida transformada pelos ensinamentos do Senhor. Você tem tido um olhar de empatia para o próximo? Muitas vezes, queremos que Deus realize grandes milagres em nossa vida, como se tudo dependesse do Senhor. No entanto, eu acredito que podemos e devemos orar como se tudo dependesse de Deus, mas agir como se tudo dependesse de nós. Você não está na terra somente para receber as bênçãos de Deus, mas para estender as mãos e abençoar o próximo. Não existe sentido em você ser filho de Deus, um Deus presente, que nos ama e não nos poupou seu único filho, entregando-o para morrer em uma cruz por amor a nós, se você retiver esse amor com você. O que você pode fazer pelo seu próximo hoje? Seja você o milagre na vida de alguém. Então, que hoje você seja o milagre na vida de alguém. E a frase de hoje é: Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele comissionou você para a obra. Então ele poderia fazer tudo sozinho. Ele não precisa de mim, ele não precisa de você, mas ele comissionou, né? Ou seja, ele partilhou essa obra conosco. E a gente precisa estar à altura, né? A gente precisa estar à altura desse nosso Deus, né? E cumprir, né, esse propósito que Deus nos deu, essa tarefa que Deus nos deu. Então que hoje nós possamos escolher, né, ser um milagre na vida de alguém. E você sabe que ser um milagre na vida de alguém, muitas vezes, não é algo extraordinário, sabe? Não é algo que é impossível de se fazer. Tem pessoas que o milagre na vida delas é uma refeição naquele dia. Tem pessoas que o milagre na vida delas é um copo de água. Tem pessoas que o milagre na vida delas é uma roupa que nem sempre precisa ser nova. Um sapato que nem sempre precisa ser novo. Tem pessoas que o milagre na vida delas é ter alguém para ouvi-las. Tem pessoas que o milagre na vida delas é simplesmente se sentir amado. Tem pessoas que o milagre na vida delas naquele dia, no dia de hoje, é apenas um abraço, um aperto de mão. Que a gente possa ser esse milagre. Que a gente esteja sensível ao Espírito Santo de Deus para poder receber o direcionamento e entender, né? Tocar no nosso coração o que a gente pode fazer hoje. Qual é o milagre que eu posso fazer hoje? Não pense quando estamos falando de milagre, quando Deus fala de milagre, de sermos milagre, Ele está falando de nós transformarmos água em vinho na vida das pessoas, não. Mas você sabia que tem pessoas que você vai impactar muito mais se você der um prato de comida do que você transformar água em vinho para ela. Então, tem pessoas que aquele prato de comida vai ficar para todo sempre em gratidão. Então, a gente precisa olhar para o próximo. Sabe quando a gente acostumou, quantas pessoas hoje estão nas ruas? Eu tô falando de pessoas na rua, mas isso acontece, né? Nosso vizinho dentro da nossa casa, nossa família, tem pessoas passando necessidades diversas, eu não tô falando só de material, não. Às vezes tem pessoas passando necessidade na nossa família, necessidade de ouvir, de serem ouvidas, né? Quantas vezes a gente vê as pessoas reclamarem, ninguém me escuta, ninguém me dá mais né, atenção. Então talvez hoje essa atenção é um milagre que você pode dar. Não fique pensando que, mas eu não posso fazer nada por alguém. Peça para o Espírito Santo para que ele possa ligar o seu radar, que você possa começar a olhar em volta. Sabe por quê? A gente está numa época em que a gente não olha para os lados. Se a gente olhar assim, andar onde que ficam as pessoas que estão, pessoas mais vulneráveis, né? Que muitas vezes estão nas ruas ou andam pelas ruas o dia todo, até tem um lugar, mas estão passando necessidade. A gente passa, às vezes, até com o nariz em pé, para que a gente não olhe para baixo e não veja, né? Para que a gente não olhe e não veja, aquilo passou a ser normal, aquilo passou a ser natural. Gente, não é normal, não é natural dormir na rua. Não é normal, não é natural estar sujo nas ruas e não ter onde tomar um banho. Não é normal, não é natural não ter uma refeição no dia, não ter alguém para dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Isso não é natural. Ainda assim parece que isso virou comum, né? Nas cidades. O meu vizinho, ele vive na rua.
Eu tenho uma situação dessa, que às vezes eu tenho um vizinho que ele às vezes acaba dormindo na calçada. Não é normal, não é natural, sabe? Então a gente precisa a não se conformar com essas coisas. Não é se revoltar, mas é fazer o que estiver a nosso alcance para pelo menos amenizar essa situação, né? A gente não tem condições de acolher essa pessoa, às vezes com um teto, mas às vezes, dependendo, a gente tem condições de encaminhar para um albergue, a gente tem condições de encaminhar para uma assistência social, fazer um contato. Talvez essas pessoas não vão nem saber que você passou naquela rua e viu ela ali, e aí entrou em contato com a assistência social e pediu para ir lá. Às vezes essa pessoa não vai saber, sabe por quê? Não é necessário. Quem tem que saber é Deus o que você faz. O que você faz, você não tem que sair anunciando. A palavra diz que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Então, é entre você e Deus. É entre você e Deus. Então, que hoje você seja o milagre de alguém. Talvez aquelas roupas que não te servem mais, que tá lá no canto, né? Eu não tô falando de roupas assim que estão rasgadas não, porque às vezes quando tem pessoas que quando falam assim, eu preciso de doação, somente a campanha do agasalho, às vezes campanhas que a assistência social faz, e eu já trabalhei, né, muito tempo próximo a essa área em prefeituras, e as pessoas elas dão, né, e eu me lembro de uma senhora que ela trabalhava, hoje ela já faleceu, mas ela trabalhava, fazia uma campanha, né, para ajudar e ganhava muita roupa, e ela dizia assim, às vezes para nós, né, gente, tem gente que dá uma camisa, mas tira todos os botões. Agora pensa comigo, se a pessoa não tem o que comer, como que ela vai comprar botão para pôr naquela camisa? Então, a gente precisa dar aquilo que pra gente também é bom. Aí eu cansei daquele chinelo, às vezes tá até gasto embaixo, mas se ele já tá furado, rasgado, você entende? Você imagina? A pessoa é igual quando acontece essas coisas, eu fico pensando assim, ó. Sabe quando Jesus estava lá na cruz e ele estava com muita sede, e ele pediu água? E o que os soldados fizeram? Deram vinagre para ele. Então, é mais ou menos isso. A pessoa tá com frio, aí você vai dar uma blusa toda rasgada e furada para ela. Não vai tampar o frio, entende? Não vai tampar o frio. Às vezes a pessoa tá, não sabe, eu fico olhando assim, eu falo, não são críticas, jamais, mas eu falo, gente, a gente tem que dar o que a gente não quer usar mais, não é o que não tem mais condições de ser usado. Isso não é servir, isso não é ser um milagre na vida de alguém. Ser um milagre na vida de alguém é eu falar assim, olha, eu não quero mais essa blusa, eu vou doar, sabe por quê? Eu cansei de vestir ela, eu já comprei outra, entendeu? É mais ou menos, nessas condições que a gente precisa fazer o servir e ser um milagre para alguém. Se você vai dar uma água para a pessoa, dá uma água fresca. A pessoa morrendo de sede, aí você vai, nossa, vou dar um copo de água para ela, porque eu sirvo. Aí você vai lá, pega uma água da torneira, às vezes tá fresca a água da torneira, mas nem sempre, sabe? Às vezes você pega uma água quente e vem trazer para a pessoa, sabe? Então você pensa assim, você vai matar a sede dela? Você vai matar a sede dela? Não vai, gente. Então a gente também precisa, até na hora da gente ser o milagre de servir, a gente precisa dar o nosso melhor, servir com qualidade. E é isso que o Senhor nos chama hoje, sabe? Ele nos chama hoje a sermos um milagre na vida de alguém, a partilharmos, né? Ele deu uma parte para nós, né? É igual o dono da loja, ele tem uma loja, cada vendedor tem uma meta para cumprir, ele tem uma comissão, né? Olha, você eu vou dar X para vender. E foi isso que Deus fez conosco, da expansão do reino. X é para você fazer. Eu comissionei a você, eu direcionei a você, é você que tem que fazer. E ele fez isso com todos, porque Deus ele não faz distinção, né? Ele tá fazendo isso com todos. Um copo de água que talvez você dê para a pessoa naquele momento, você pode transformar a vida dela. Quantos depoimentos a gente não vê de pessoas que estavam nas ruas e porque uma outra pessoa fez uma ação sequer, ou seja, fez um milagre, decidiu fazer um milagre na vida daquela pessoa, apenas de repente dando um telefonema para o social para acolher aquela pessoa, transformou a vida dela. E ela é grata. Então, gente, não que a gente tem que esperar a gratidão dos outros não, porque Deus é que vai nos recompensar. Mas seja hoje um milagre na vida de alguém. Mas
Para você ser o milagre é uma coisa extraordinária, uma coisa que é boa, uma coisa que é maravilhosa. Então você precisa fazer o melhor principalmente nessa hora, tá? É isso que Deus quer nos dizer hoje. Então vamos fazer a nossa leitura de hoje para que a gente possa, estar pronto para o nosso dia cheio da presença do Senhor. Nós estamos lendo aqui hoje em Gênesis 31, continuando aqui a história de Jacó, E hoje Jacó volta à terra de seus pais. Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam murmurando: Jacó tomou tudo o que era de nosso pai, e foi às custas de nosso pai que ele formou toda a sua imensa riqueza. Jacó também percebeu que Labão já não se mostrava tão amigo como antes. Foi quando o Senhor falou com Jacó: Volta à terra de teus pais, à tua pátria, e eu estarei contigo. Então Jacó chamou Raquel e Lia para que viessem ao campo, onde ele estava pastoreando seus rebanhos. Assim que elas chegaram, ele desabafou: Vejo que o rosto de vosso pai não me trata como antes, mas o Deus de meu pai está comigo. Vós sabeis que eu servi o vosso pai com todas as minhas forças. Vosso pai me enganou e mudou 10 vezes o meu salário, mas Deus não lhe permitiu que me fizesse outro mal. Cada vez que ele prometia, as crias com manchas serão o teu salário, todas as fêmeas pariam filhotes manchados. Cada vez que ele afirmava: agora os filhotes que nascerem com listras serão o teu pagamento, todos os rebanhos geravam filhotes listrados. Portanto, foi dessa maneira que Deus tirou os rebanhos de vosso pai e os deu a mim. Ora, aconteceu que no tempo em que os animais entram no cio, ergui os olhos e vi, em sonho, que os bodes que cobriam as fêmeas eram listrados, malhados ou mosqueados. O anjo de Deus me chamou em sonho, Jacó, ao que eu prontamente respondi: Eis-me aqui. Então ele me revelou: Ergue os teus olhos e vê. Todos os machos que fecundam um rebanho têm listras, são salpicados ou malhados, pois eu tenho observado tudo que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus que te apareceu em Betel, onde dedicaste uma coluna de pedra em meu louvor e me fizeste um voto. Agora, portanto, levanta-te, sai desta terra e retorna à tua terra natal. Então Raquel e Lia replicaram: Temos nós ainda uma parte e uma herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois não apenas nos vendeu, como também consumiu todo o dinheiro pago por nossos dotes? Sim, toda a riqueza que Deus retirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Faze, pois, agora tudo de acordo com o que Deus te orientou. Diante disso, Jacó se levantou, ajudou seus filhos e suas mulheres a se prepararem para a viagem e a montar sobre os camelos, e conduziu diante de si todo o seu imenso rebanho, junto com todos os bens que havia adquirido em Padã Arã, rumo à casa de Isaque, seu pai, na terra de Canaã. Entre mentes, Labão, pai de Raquel, havia saído para tosquear suas ovelhas, e enquanto ele estava fora, Raquel roubou as imagens dos deuses de seu clã. Foi dessa maneira que Jacó enganou Labão e o arameu, não o deixando suspeitar que fugia. Ele fugiu com tudo o que possuía, partiu, atravessou o rio chamado Eufrates e dirigiu-se para um monte Gileade. Labão persegue Jacó. Passados 3 dias, Labão foi informado de que Jacó havia fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, durante a noite, Deus surgiu em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: Cuidado, guarda-te de dizer a Jacó o que quer que seja, não fales nem bem nem mal. Labão conseguiu encontrar Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e seus homens se acamparam ali também. E Labão interrogou Jacó: Que fizestes enganando meu espírito e sequestrando minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Porque fugistes secretamente, me enganastes em vez de me avisar, para que eu te despedisse em paz, com alegria, cânticos ao som de tamborins e harpas? Não me permitistes beijar meus descendentes e minhas filhas. Verdadeiramente, agistes como um insensato. Agora, portanto, poderia causar-te sérios danos. Entretanto, na noite passada, o Deus de teu pai me preveniu com estas palavras: Guarda-te, não digas nada a Jacó, não lhe faças qualquer promessa nem ameaça. Contudo, considerando que partistes porque tinha tanta saudade da casa de teu pai, porque roubastes meus deuses? Ao que Jacó prontamente respondeu:
Eu tive medo, pensei que tirarias tuas filhas de mim à força. Mas aquele junto ao qual encontrastes teus deuses não ficará vivo. Diante de nossos parentes, procura entre nós o que te pertence, e se o encontrares, leva-o contigo. Ora, Jacó de fato não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas 2 servas, mas nada encontrou. Assim que saiu da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha depositado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, todavia sem nada encontrar. Então Raquel pediu a seu pai: que meu senhor não veja com cólera que eu não posso me levantar em tua presença, pois estou com o fluxo costumeiro às mulheres. Labão procurou com cuidado suas imagens, mas não as encontrou. Jacó ficou irado e discutiu com Labão, exclamando: qual é o meu crime? Que pecado cometi para que me persigas? Procurastes entre todos os meus utensílios, encontrastes acaso algum objeto de tua casa? Põe-no aqui, diante de meus irmãos e teus irmãos, e que eles julguem entre nós. Eis que há 20 anos estou contigo. Tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram, e eu não comi os cordeiros do teu rebanho. Não te apresentei os animais despedaçados pelas feras, mas eu mesmo compensava sua perda. De mim reclamavas, e que fora roubado de dia o que fora roubado de noite. Durante o dia devorava-me o calor, durante a noite o frio, e o sono fugia de meus olhos. Eis que já estou há 20 anos em tua casa. Eu te servi 14 anos por tuas filhas, e mais 6 anos por teu rebanho, e 10 vezes tu mudastes o meu pagamento. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não estivesse me abençoado, certamente tu me terias despedido de mãos vazias. Mas Deus viu minhas canseiras e o trabalho exaustivo dos meus braços, e na noite passada fez-me justiça. Tratado entre Jacó e Labão. Assim retrucou Labão a Jacó: minhas são as filhas, meus são os netos, meus são estes rebanhos, tudo o que teus olhos podem ver é meu. Contudo, o que posso fazer hoje por minhas filhas e pelas crianças que elas deram ao mundo? Portanto, vem e celebremos um trato, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como se fosse um pilar. E convidou seus irmãos: ajuntai algumas pedras. E tomaram pedras e fizeram um montoado delas. Em seguida prepararam uma refeição e comeram todos juntos ao lado do monte de pedras. Labão o denominou Jegar-Saduta em sua língua, e Jacó o chamou Gaulede. E Labão explicou: seja hoje este montão de pedras por testemunha entre mim e ti, e por isso lhe deram o nome de Galeede. Foi também conhecido como Mispá, torre de vigia, porque Labão declarou ainda: que o Senhor nos vigie a mim e a ti, quando estivermos separados um do outro. Se maltratastes as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, a tenda em que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis estas pedras que amontoei e que formam um pilar testemunhal entre mim e ti. Este monte de pedras ergue-se como estela e testemunho de que não devo ultrapassar este marco em direção ao teu lado, a fim de prejudicar-te, e tu não passarás desta pedra para o meu lado com más intenções. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles arbitrarem entre nós. Contudo, Jacó fez um juramento em nome do Deus a quem Isaque, seu pai, adorava. Ofereceu um sacrifício sobre a montanha onde se erguiu a estela de pedras e convidou todos os parentes que ali estavam para uma refeição de confraternização. Eles comeram e passaram a noite sobre a montanha. No dia seguinte, antes do alvorecer, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou, e partindo voltou para sua casa. Pois bem, Jacó, ele vinha recebendo vários sinais indicando que era a hora de voltar, para Canaã, para a família dele, E sempre que uma mudança é feita sob a vontade de Deus, por melhor que pareça outros caminhos, o crente pode contar com a presença e o cuidado amoroso e poderoso de Elohim, Deus. Então, quando a gente faz alguma mudança, mesmo que não é, aquilo que a gente quer, a gente
contando com a presença de Deus e tendo a presença de Deus, a gente está abençoado, protegido, conduzido e bem direcionado, né? Então tudo que a gente vai fazer, por isso que a gente precisa entregar nas mãos do Senhor primeiro, falar com o Senhor primeiro e receber, né, o direcionamento de que aquilo lá é correto, porque aí a gente pode ir com toda a força e com toda a certeza de que tudo vai dar certo. Não foi diferente com Jacó aqui. E aqui diz assim também, ó, Raquel e Jacó, antes que chegassem a compreender o sentido pleno da fé, agiram de acordo com seus próprios valores mundanos. Quem de nós não faz isso, né? Não fez, né, até hoje. Haviam aprendido a usar a astuta e poderosa arma do engano, tornaram-se enganadores e sofreram grandemente por isso. A pessoa desonesta não enfrenta a realidade, ela vive mentindo, escondendo-se e fugindo como Jacó, pois a mentira e a fraude são armas de Satanás. Raquel confiava em Elohim, Deus, mas contava com alguma ajuda de seus ídolos portáteis, como ocorre com muitos cristãos que ainda confiam em horóscopo, misticismo, amuletos e superstições. Então assim, ó, não é que Raquel não acreditava em Deus, por isso que ela roubou os deuses. Mas sabe aquela história de que quando a gente fala com Deus, a gente pede alguma coisa, mas aí a gente vai lá, acho que eu vou lá benzer. Eu acho que eu vou jogar uma carta. Eu acho que eu vou pedir para ler minha mão. Então, é a gente não confiar no direcionamento de Deus. Então, a gente vai buscar respostas. Isso eu tô falando nessa parte, mas tem gente que vai fazer trabalhos, outras que vai fazer outras coisas, que vai, entendeu, consultar místicos e tudo mais, para tentar acelerar aquele processo, ou para tentar saber o que vai acontecer, aquilo que não nos é permitido. A nós não é permitido compreender, saber o que vai acontecer, né? A nós é permitido e é necessário confiar, acreditar e aceitar os desígnios de Deus. Então, né, Jacó e Raquel, eles eram enganadores, até eles, né, aqui fala, né, até eles chegarem a compreender o sentido pleno da fé. Então nós estamos aqui todas as manhãs buscando, através dos nossos estudos e tudo, compreender o sentido pleno da fé. Sabe por quê? Quando a gente compreende o sentido pleno da fé, a gente abandona essas outras coisas, a gente abandona essas muletas que às vezes a gente usa, patuar, símbolo, esse aqui dá sorte, esse aqui, entendeu? Então, o que nos dá direcionamento, a certeza, né, de se cumprir é Deus, é Ele que vai falar para nós, é Ele que vai conduzir nossos caminhos, o Espírito Santo, né, o nosso GPS espiritual, que vai falar, vai por esse caminho, vai por esse, não vai por aquele. Então a gente precisa trazer isso para nossa vida e abandonar essas muletas, deixar de sermos enganadores, né? Deixarmos de tentar dar um jeitinho de acelerar o processo na qual o tempo pertence a Deus e não a nós. Amém? Que hoje você seja, né? Decida ser um milagre na vida de alguém. Então fecha seus olhos, vamos fazer a nossa oração para agradecer a Deus, porque Ele está mais uma vez abrindo nossos olhos, nos direcionando como nós podemos, né? Cada vez mais adquirir chaves no nosso molho aí para abrir portas para nós. Amém? Senhor meu Deus, obrigada por tanto ensinamento, obrigada por tanto direcionamento, obrigada porque o Senhor é bom e essa misericórdia dura para sempre. Que essa palavra e esse ensinamento hoje, Pai, possa germinar no nosso coração e continuar germinando por todos os dias e por toda a nossa vida. Que essa semente plantada hoje possa brotar, Pai. Em nome de Jesus. E que nós sejamos hoje, Pai, um milagre na vida de alguém. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia extraordinário na presença do Senhor. E é aquilo que eu falo pra você todos os dias, né? Aproveita que você tá aí na mesa com Ele, só você e Ele. Seja bem mimado, bem mimada. E conta tudo pro seu Pai. Não deixa passar nada. Nada, 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 nada. Seja alegria ou tristeza, Ele está aberto para te ouvir. Em nome de Jesus. Um dia extraordinário para você e até amanhã, na presença do Senhor, na nossa mesa, nosso café e tantos ensinamentos, né? Para encher aí e fortalecer a nossa fé. Em nome de Jesus. Um bom dia para você. Fica com Deus.